Oi, people! Eu sou a Priscila Maria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vou Te Contar. Eu preciso me maquiar para gravar uma self-tape e eu aproveitei para gravar o vídeo de teorias aqui com vocês. A teoria que passa pela minha cabeça sobre coisas que vão acontecendo para ver se faz sentido ou não. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o pós-vida. É isso mesmo, gente. O que acontece depois que a gente morre? Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu acho que todo mundo pensa nisso. E uma vez me falaram que morrer deve doer tanto quanto nascer. Eu fiquei assim, gente, mas será que nascer dói? Depois eu falei, deve fazer sentido, né? Porque você tá lá dentro da bolsinha d'água, tudo bem, tudo tranquilo, de repente você vem pra fora, um monte de ar dentro do seu pulmão, de repente uma luz nos seus olhos, onde estava tudo escuro, um monte de som em volta sem contar o tapinha do médico. Mas será que morrer dói? Será que é difícil, né, passar pro outro lado? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. E aí eu penso que deve ser um corte definitivo, dependendo do que você acredita. Ou então deve ser só passagem, né? Dependendo do que a gente acredita. Eu acredito que cada pessoa vai para um lugar que a sua religião prega ou que ela acredita aqui, do lado de cá, sabe? Do quê? Tipo, se você acredita no céu, é como se existissem muitos céus? Depende, se você acredita no céu e se você acha que você tem que ser uma pessoa boa pra ir pro céu, então provavelmente no pós-vida você vai pro céu. Se você não acredita em nada, se você só acredita que do pós a gente veio e pro pós a gente vai, então quando você fazer lá a passagem, provavelmente você vai virar pó, não vai acontecer mais nada. Se você acredita que vai reencontrar seus ancestrais, então sim, provavelmente você vai reencontrar os seus ancestrais. Se você acredita que você vai dormir e esperar o retorno de Deus, então provavelmente você vai dormir e esperar o retorno de Deus. Eu não acho que a religião dê conta de tudo que ela prega, que é a fé, que é a comunhão. Eu acho que existe ali uma forma de levar a gente para um lugar que a gente precisa obedecer. Eu acho que a religiosidade vem desse lugar que é muito castrador até, sabe? E levando em conta que você vai para o lugar que a sua religião prega, que você acredita, você tem que lembrar que a sua religião não pode salvar outra pessoa. Porque religião, cada um tem a sua. Olha a energia! E aí a gente entra num lugar que a religião e a religiosidade não dá conta do que ela tenta pregar, que é a fé, né? Que é algo que a gente não pode ver, não pode enxergar. E eu acho que isso fica muito comprovado quando ela prega essa separação do corpo e do espírito. É a questão da ideia do pecado, é a questão da ideia de que você tem que abdicar de um monte de coisa para o sacrifício. É muito perigoso, né, quando a gente entra nesse lugar de abrir mão de quem é e abrir mão das coisas que são naturais e rejeitar certos sentimentos, que são características humanas, que é a inveja. Muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Eu tava conversando com uma amiga outro dia sobre isso, né? Porque ela é atriz, como eu, e a gente tava falando sobre a ideia de inveja e como que a gente tá dentro desse lugar de competição, onde as pessoas conseguem coisa que a gente quer, onde a gente quer atingir determinado lugar que às vezes a gente acha que não é pra gente porque fizeram acreditar que não era pra gente. E aí, como que a gente lida muito mal com isso e se sente culpado? E a culpa é algo muito religioso, né? Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a religião prega, né? Pra gente não se perder dentro daquilo que a gente é, dentro daquilo que a gente precisa lidar e que é inerente do ser humano. Isso tem muito a ver com as coisas que a gente lida aqui, pensando num futuro que é acabado, né? Um futuro que vai chegar, que chega pra todos nós, que é fazer a passagem pra outro plano, pra outro lugar, mas o que a gente faz aqui durante a vida e o que a gente quer atingir. E eu sempre fico pensando sobre essa interferência, né, daqui, né? Que a religião, ela me parece provocar muitos ruídos, né, sobre o que a gente precisa, o que a gente acredita e aonde a gente quer chegar. Eu acredito em Deus. E eu fui compreendendo certas coisas quando eu fui estudando, quando eu fui me compreendendo, quando eu fui entendendo o meu corpo social. Existe um corpo político aqui, que sou eu. Existe o que eu vivo socialmente, o que eu vejo em relação à construção de sociedade. Eu acredito que muita gente encontra Deus dentro da religião, sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acredito no Deus de Spinoza, né? Que é o Deus que tem uma conexão direta com o ser humano. Eu acho que a gente é a prova
em carne de que Deus existe. Sendo a prova em carne de que Deus existe, é muito natural que a gente experimente todas essas características e não as negue. Muita gente usa essas características ou rejeita essas características e usa Deus para aliviar um pouco o fardo e não ter que lidar com isso que a gente sente, com isso que a gente é. Porque tudo é se Deus quiser, ou Deus me livre, ou graças a Deus, e a gente não toma responsabilidade por certas coisas pela nossa vida. Nossa, gente, eu nem sei se esse vídeo está fazendo muito sentido. Eu acho que eu misturei muitas coisas, né? Ai, que loucura! Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da partida, medo quando as pessoas se vão, né? Eu sinto muita saudade das pessoas que se foram. É um sentimento que é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que você ama muito, você entende que foi algo bom, foi algo maravilhoso, te causa uma certa angústia, uma certa tristeza por você não poder mais conversar com a pessoa do mesmo jeito que você tá aqui. Mas é tipo uma ideia, né? A ideia que você tem agora de que você tá aqui e outra pessoa não tá aqui do jeito que você tá. As coisas, elas transitam. E eu acredito que os encontros, eles são destinados. Eu acredito sim no destino, que as coisas têm que acontecer. Eu acredito no plano, eu acredito em processo. Talvez o cérebro, talvez a mente humana e talvez certas interferências dentro dessa mente humana, dentro desse lugar, não dão conta de explicar e tentam funilar, tentam filtrar, tentam botar esse desconhecido dentro de uma caixa que a gente reconheça, justamente pra gente não pirar, talvez. E eu acho que todas as vezes que a gente tem um contato de outro plano, né, a gente tem aí vários relatos de diferentes religiosidades falando sobre aparições de milagres, ou então cartas que foram transcritas nos búzios, quando você medita e simplesmente se conecta e tem mensagens diferentes dos seus guias espirituais. Então são tantas coisas que não tem como eu não acreditar que existem muitas coisas em outro lugar que a gente não vê, como muita coisa que a gente vê nesse lugar que a gente tá. Gente, deixa aqui nos comentários o que você pensa, o que você acha, se você já pensou sobre isso, se você pensa muito sobre algum dos pontos que eu falei aqui, porque eu sei que foram muitos. Me sigam lá nas redes sociais, porque eu sempre tô falando sobre isso e sobre outras coisas também, e lá às vezes vira pauta pra gente trazer pra cá, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu tenho muitas teorias que eu vou elaborando antes de dormir. Às vezes na minha cabeça vai funcionando de um jeito. Quando eu falo, talvez eu use as palavras, ela vai se traduzindo de outro jeito. Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existirmos, se não existirmos nós, o que ia acontecer? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.